Olá, oitavo ano, tudo bem? A aula de hoje é a continuação do que nós começamos a ver ontem. Nós fizemos uma retomada, fizemos uma pausa para retomar o conteúdo sobre transitividade verbal. Eu percebi que no momento de interação que nós tivemos, houve algumas dúvidas, alguns colegas não haviam compreendido bem esse tópico gramatical, então nós fizemos uma pausa no que nós estávamos vendo ali sobre gêneros textuais para retomar este estudo, ok? Então, vamos à atividade de hoje. Coloque em seu caderno, por favor, o cabeçalho ali da escola, colocando o nome da escola Terra Mater, a data da aula de hoje, quinta-feira, dia 9 de julho, o conteúdo e a habilidade. Você não precisa copiar novamente, você já os tem no caderno, ok? Mas apenas para oralizar, estamos estudando transitividade verbal e a habilidade consiste em compreender a transitividade verbal observando a relação semântica e sintática entre verbos e complementos. Eu farei a explicação do conteúdo, nós faremos juntos alguns exercícios, seguidos de correção. Você recebeu, junto com os slides, aí uma tirinha do Calvin e do Haroldo, nós vamos fazer a leitura da tirinha e depois daremos sequência aí com algumas questões sobre ela. Então o Haroldo e o Calvin estão conversando e observando um inseto ali que está voando. Aí o Calvin diz: os insetos, quando voam, fazem piruetas e zigue-zagues malucos. Eu queria saber por que eles não ficam tontos e vomitam. Talvez eles fiquem. Que nojo! Mas, então, por que eles continuam voando daquele jeito? Talvez os insetos gostem de vomitar. Eles gostam. Eu te digo, Haroldo, é legal ter um amigo que aprecia uma franca discussão de ideias. Perceba que ali no terceiro quadrinho nós temos algumas interjeições, né, associadas à fisionomia, né, à expressão facial, corporal que o Calvin demonstra, ok? Então analise o terceiro quadrinho agora, associando a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vamos à primeira questão. Qual é o motivo da conversa entre Calvin e Haroldo? Sempre depois da leitura da questão, coloque uma pausa para que você consiga construir a sua resposta e depois retorne para verificar, ok? Bom, vamos lá então. Qual é o motivo da conversa entre Calvin e Haroldo? Bom, eles estão conversando, eles estão discutindo, trocando algumas ideias sobre o voo dos insetos e as suas consequências. Próxima questão. Por que o verbo gostar está destacado no terceiro quadrinho? É ali onde eu mencionei que existem as interjeições. Associe essas interjeições, esse destaque que o verbo gostar tem. Perceba que ele está ali destacado em negrito, né? Uma letra com tamanho maior. E a expressão fisionômica do Calvin, ok? Então tudo isso nos transmite uma mensagem. Então esse verbo gostar aqui, ele está destacado por conta porque é o que causa, né, o sentimento de asco em Calvin, ok? Questão C. Classifique os verbos voar, fazer e ficar no primeiro quadrinho. Vamos a eles então. Eu reescrevi aqui no quadro o primeiro quadrinho, né? A fala do primeiro quadrinho. Os insetos, quando voam, fazem piruetas e zigue-zagues malucos. Eu queria saber por que eles não ficam tontos e vomitam. Então, vamos analisar aqui o texto. Pede para que nós façamos a classificação desses três verbos: voar, fazer e ficar. O verbo voar, nesse contexto em que ele está inserido, ele precisa de complemento ou ele já tem um sentido em si mesmo? Os insetos voam. Isso é um fato, não é? Então, não precisa de um complemento. Eu vou classificá-lo como um verbo intransitivo, porque ele não precisa de um complemento. Já o verbo fazer, nesse contexto em que ele aparece, que ele surge, ele é um verbo que precisa de um complemento, porque se a minha fala fosse a seguinte: os insetos, quando voam, fazem o quê? Você me perguntaria. Então ele precisa de
um complemento para trazer significado ao verbo. Então, esse verbo é um verbo transitivo. E aí nós sabemos que dentro dos verbos transitivos, nós temos uma subdivisão em verbos transitivos direto, indireto, e aqueles que são também, ao mesmo tempo, transitivos direto e indireto. Olhando para o complemento, piruetas e zigue-zagues malucos. Você diz que esse verbo, ele é um verbo transitivo direto ou indireto? Ele é um verbo transitivo direto, porque entre ele e o complemento não há preposição. E quando não há preposição, eu tenho um verbo que se conecta diretamente, sem auxílio, sem intermédio de uma preposição. Eu queria saber por que eles não ficam tontos e vomitam. O verbo ficar tem uma natureza diferente do verbo fazer e diferente também do verbo voar. Ele atua como um verbo de ligação, porque ele não denota uma ação, mas sim ele indica um estado mutatório. Então ele traz uma característica que pertence ao sujeito. Eles ficam tontos. Eles não ficam tontos. Tontos é uma característica de eles. Esse pronome aparece aqui para substituir insetos, para evitar a repetição desnecessária desse termo. Então eu tenho aqui um elemento coesivo, né? Mas sujeito, eles não ficam tontos. Tontos é uma característica desse sujeito, do eles. Então eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Ok? Vamos agora à próxima questão. Qual é o complemento do verbo fazer e como ele se classifica? Bom, o complemento, nós conversamos agorinha, é piruetas e zigue-zagues malucos. Esse complemento vai ser classificado, vai ser denominado como objeto direto. Porque o verbo é transitivo direto, ou seja, não existe preposição para estabelecer uma conexão, e o objeto, o complemento, é denominado objeto direto. E a última questão, copie do primeiro quadrinho um predicativo do sujeito. Bom, do primeiro quadrinho, então nós temos o mesmo texto. O predicativo do sujeito é tontos, ok? Uma característica atribuída aí ao sujeito da frase. Eu espero que com essas explicações o conteúdo tenha se tornado mais acessível, tenha se tornado mais claro para a compreensão, ok? Caso haja alguma dúvida, no nosso momento de interação de segunda-feira, nós conversaremos. Um grande abraço a você, um bom final de semana e até o nosso próximo encontro.